Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para a gente bater mais um papo sobre transporte de material biológico. O foco que eu resolvi hoje foi sobre a rotulagem e etiquetagem do transporte da categoria B. Vamos falando primeiro do aéreo, tá? Do embarque aéreo, que a gente tem duas frentes aí. Um embarque terrestre local, tá? E o embarque com despacho ou com transferências, em que eu levo a carga no aeroporto, embarco esse material. Esse embarque aéreo, ele precisa atender, tá, essa embalagem, essa instrução, né, essa Instruction Packing 650, então a API 650 precisa ser respeitada. A gente precisa que tenha esse número de identificação N3373, que é uma numeração definida pela ONU, né, pela OMS, e esse adesivo ele tem uma característica específica, tá? Não é qualquer adesivo. Então, primeira dica aqui já é evite fazer uma impressão. Eu tenho uma caixa parda, por exemplo, eu tenho uma caixa de papelão, eu vou imprimir o N3673 e vou colar aqui com cola ou com fita. Grande chance de dar problema isso aí, de não aceitarem o embarque. Então, prefiro sempre ou adesivo, realmente adesivo, que cola ali bonitinho, ou, melhor ainda, a impressão direta na caixa, né? Seja mandar para gráfico, para produtor ali do seu papelão, que sai essa simbologia. Ela não é utilizada essa etiqueta de risco 6, como está aí embaixo, tá? Então esse é um ponto importante também da gente destacar. Outro ponto que já deu muito problema com clientes que vieram nos pedir ajuda, que usavam embalagem própria, é sobre o tamanho desse UN3373, porque ele tem um tamanho mínimo exigido pela legislação. Então, vocês podem ver aí que cada um dos lados tem que ter pelo menos 50 milímetros de comprimento. A largura a largura da linha tem que ser de pelo menos 2 milímetros e as letras pelo menos 6 milímetros de altura. Aí, além de estar nesse ângulo de 45 graus, em forma de losango. Isso pega mesmo, viu, pessoal? Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa faz uma etiqueta de um entre CGS3 pequenininha, por exemplo, e não vai conseguir embarcar. Então, esse é um ponto fundamental de vocês terem realmente atenção. Tá? Vou descer aqui para mostrar para vocês, que aqui fica mais fácil de entender. Bom, aqui a gente tem como exemplo bem visual a questão da embalagem externa rígida, né? Então eu vou ter ali a minha embalagem de papelão, a designação correta da remessa, tá? Então o que eu estou enviando, né? Substância biológica categoria B, por exemplo, tá? Então nesse caso ali ou biológico ou substância category B, né? Que é o caso desse exemplo aqui, tá em inglês. A gente tem a numeração da ONU, que é o N3373 nesse caso. A gente tem esse ponto importante, simples, mas importante, de onde está indo, para onde está indo, ou seja, remetente e destinatário. E por que isso é importante? Porque qualquer problema que acontecer com essa carga tem identificação de onde saiu para onde estava indo esse material. Né? Então, esse é um ponto importante. Além desse ponto, o que a gente ainda indica, tá? É que com essa nova legislação da ANAC para o embarque da categoria B, né, que precisa de validar as embalagens, a gente indica que tem a numeração do lote e do relatório, ou seja, a numeração do relatório de validação esteja estampada em algum lugar aí, no fundo da caixa, por exemplo, também.
A gente também indica a utilização da seta de direção para cima. Tá? Ela não é obrigatória na categoria B, mas a gente indica. Um detalhe que a gente já teve problema bem pontual, mas que pode ser prevenido, é a utilização da seta nos dois lados, ao invés de usar de um lado só, porque evita dor de cabeça. Porque já teve vezes que falaram, se você utiliza, tem que usar dos dois lados. Não é obrigatório, mas se utiliza, tem que ser dos dois lados. Outro ponto bem legal de colocar aí é a identificação da empresa, né, que está fazendo esse transporte, seja o laboratório da empresa que está fazendo esse transporte, não, da proprietária ali dessa embalagem, o laboratório, a transportadora, e o número de emergência, tá, pessoal? Então, um número para ser acionado em caso de emergência também é bem legal da gente colocar. Um outro ponto que eu queria abordar nesse nosso bate-papo rápido é sobre a etiquetagem para o rodoviário, para esse local, que eu acho que é aí que o pessoal mais erra, porque nessa do aéreo, se a pessoa errar, ela vai bater de cara no muro ali na companhia aérea e não vai conseguir embarcar, ou na transportadora, não vai conseguir, não vai dar certo. Mas no terrestre acaba que o pessoal falta muito padrão muitas vezes. O que eu chamo desse do terrestre? É aquela rota em que você utiliza a caixa térmica rígida. Você vai sair fazendo, tem uma rota, sai fazendo as coletas, várias coletas, colocando ele naquela caixa térmica. E essa caixa térmica ela também precisa de identificação. Então ela precisa ter a numeração da ONU, ela precisa ter a designação correta da remessa, né, essa substância biológica categoria B, ela precisa ter um ponto que o pessoal erra muito, remetente destinatário. Tá? Então, por ser meio corriqueiro ali, sempre está indo nos mesmos lugares, as pessoas às vezes esquecem que, assim como uma encomenda que você tem que pôr remetente destinatário, nessa rota você precisa pôr, porque precisa ser rastreável de onde para onde está indo. É legal, é muito importante ter. Como que é indicado fazer isso? Geralmente, você tem vários remetentes para um destinatário, né? Você tem várias unidades ou vários clientes levando para um NTO. Então, você vai ter vários remetentes e um destinatário. Nesse caso, você pode colocar uma impressão, uma caixinha acrílica ali, ou então uma impressão em gráfico de um adesivo, onde você coloca quais são os remetentes possíveis, porque pode ter dia que não vai ter um, por exemplo, tal remetente é só a terça e quinta. Não tem problema, coloca os remetentes ali e coloca o destinatário. Outro ponto, nessa caixa térmica também constar esse contato da empresa e o contato em caso de acidente. De preferência, sempre um contato que seja 24 horas. Tá legal, pessoal? Então, eu acho que seriam esses pontos em termos de etiquetagem. Lembrando que quando tiver gelo seco, a gente tem um adesivo adicional de dry ice, né, de gelo seco, que precisa ser afixado na embalagem. Muito obrigado e até o próximo